Muito bem, vamos falar agora sobre os coeficientes da função do primeiro grau. Então, reescrevendo aqui, nós temos que a função do primeiro grau é da forma ax mais b. A canção fala o seguinte, que a é o coeficiente angular. Quem é o a? Tá aqui. Ou melhor, o que é esse coeficiente angular? Está aqui o a, ele é conhecido como coeficiente angular. Coeficiente angular. O que seria esse coeficiente angular? Para a gente entender um pouco melhor o que é esse coeficiente angular, nós temos que saber sobre o gráfico da função do primeiro grau. Pessoal, toda função do primeiro grau, toda função que tem a forma geral y igual a x mais b, tem como gráfico uma reta, pessoal. E essa reta, ela é desenhada assim no plano cartesiano. Eu tenho o eixo y e o eixo x. Tá aqui, ó. Vou desenhar uma reta e o gráfico, toda função do primeiro grau vai ter essa forma, ó. Ax mais b e vai ter o gráfico que é uma reta. Agora percebe, esse gráfico aqui forma um certo ângulo com o eixo x. Este ângulo é influenciado diretamente pelo valor de a. O a é chamado de coeficiente angular porque influencia o ângulo desse gráfico. Veja bem, note comigo. Então, olhando para a função do primeiro grau, vejo que ela é da forma ax mais b, a é o coeficiente angular. Então, se o a influencia no ângulo, como é essa influência? Veja comigo. Vamos analisar agora algumas possibilidades para o valor de a. Imagine o seguinte, nós temos duas condições. O a pode ser positivo e o a pode ser negativo. Se o a for um número positivo, por exemplo, 1, 2, 3, 10, 20, qualquer número positivo. Se o a é um número positivo, o que é que acontece com o gráfico? Veja bem, eu tenho aqui um valor de a positivo, eu tenho uma inclinação voltada para a direita, pessoal. O que pode acontecer é eu aumentando o valor de a, o a aumentando o valor, se aqui, por exemplo, digamos que fosse y igual a 2x mais 5, por exemplo, qualquer, o a aqui sendo 2, se eu aumentar o valor de a, por exemplo, y igual a 8x mais 3, aumentando o valor de a inclinação vai aumentando, certo? Agora tem um detalhe, isso não aumenta indefinidamente. O fato é que o a vai influenciar no ângulo. Se o a é um número positivo, o gráfico é virado para a direita. E observe o detalhe, o gráfico é virado para a direita, formando um ângulo menor que 90 graus. O ângulo formado entre o gráfico e o eixo x é menor que 90 graus. Por quê? Nós temos que, se o a é positivo, o gráfico é virado para a direita. E se o a for negativo, o que é que acontece com o gráfico? Veja comigo. Nós temos o seguinte, está aqui o nosso gráfico, eixo y, deixa eu botar um pouco mais afastado. Nós temos o gráfico, temos aqui eixo y e eixo x. Se o a for negativo, pessoal, o gráfico é virado para a esquerda. Então, o a é o coeficiente angular, vai influenciar no ângulo. Quando o a é negativo, ou seja, menor que zero, o ângulo vai ser maior que 90 graus. Então, por exemplo, eu poderia ter uma equação do tipo y igual a menos 2x mais 4. Essa função aqui, do primeiro grau, porque ela tem a forma ax mais b e a é o coeficiente angular, e se ele é o coeficiente angular e influencia no ângulo, neste caso, como o a é negativo, o gráfico tem um ângulo maior que 90. A gente pode dizer até o seguinte, que ele é virado para a esquerda. Outro exemplo, vamos ver aqui outro exemplo. Y igual a menos x menos 2, por exemplo. Essa função que seria mais ou menos desse jeito. E a gente fala um pouco mais sobre ela, sobre como achar o gráfico, tá bom? Então, eixo y, tá aqui, ó. E a função, ela é virada para a esquerda, pessoal. A função é virada para a esquerda. Por quê? Professor, mas está virado para a esquerda? Tá, ó. Porque o ângulo com o eixo x está maior que 90 graus. Se o ângulo é maior que 90 graus, a função é virada para a esquerda. Professor, mas por que isso acontece?
Meus caros, vejam que aqui, apesar de não estar representado, eu ter apenas o sinal do menos, isso aqui, ó, é menos 1 vezes x menos 2. Esta função tem um coeficiente a negativo, menor que zero. Se o coeficiente a é menor que zero, deixa eu colocar aqui embaixo para não atrapalhar aqui na filmagem. Vejamos bem, deixa eu colocar aqui. O coeficiente a aqui, ó, é menos 1. Então, eu posso escrever como sendo menos 1 vezes x menos 2. E aí eu tenho o coeficiente a e o coeficiente b. Ficou claro isso? Então, olhando para a função do primeiro grau, vejo que ela é da forma x mais b. A é o coeficiente angular e que ela corta o eixo y em b. Pessoal, b é chamado de coeficiente linear. E esse coeficiente linear em relação ao gráfico vai indicar